Pronto. Pode ir lá. Está passando. Então, introdução, né? Os policiais militares, no desempenho de suas funções, eles estão expostos a diversas situações de estresse físico e mental e têm como principal objetivo a segurança pública e a manutenção da ordem e da sociedade de modo geral. Na polícia militar, o que vemos é o que? Uma predominância do sexo masculino e de policiais mais jovens. Dessa forma, a atividade policial militar ela pode afetar a disposição para comportamentos positivos à saúde, como, por exemplo, a prática de atividade física no lazer pode ser afetada. Sendo assim, se torna de extrema importância a gente estudar, analisar melhor sobre alguns fatores, né, que são associados a essa classe de forma específica, que seriam os policiais militares. O nosso objetivo foi identificar os fatores socioeconômicos associados à atividade física no lazer em policiais militares. Metodologia. Esse estudo ele foi realizado com dados de um estudo maior, que foi realizado aqui em Jiquié, que é o STOP, é o Estudo de Saúde da Força Policial Militar. É um estudo de corte transversal e populacional. Foi realizado em Jiquié, interior da Bahia, 365 quilômetros da capital baiana, e foi feita com 261 policiais militares, todos alocados aqui na cidade, nas 4 unidades. Aqui nós temos 4 unidades da Polícia Militar e coletamos dados de todas as unidades, né, de policiais de todas as unidades. Seguindo agora, tivemos como variável dependente a atividade física no lazer, onde dicotomizamos em suficientemente ativo o maior que 150 minutos por semana de atividade no lazer, e insuficientemente ativo aqueles com menos de 150 minutos por semana de atividade física. Como qual variável tivemos a idade, o sexo e a escolaridade. E deixar bem claro que esse trabalho ele foi, né, aprovado no Comitê de Ética e Pesquisa da UES. Para análise de dados, utilizamos o software Stata, a versão 16, em que realizamos as análises descritivas e seus respectivos intervalos de confiança, IC de 95%, e para a razão de prevalência, utilizamos a regressão de Poisson com variância robusta e fizemos também as análises brutas, como também ajustadas. Para os resultados, temos a tabela principal, e aqui eu trago em destaque a idade dos policiais, nesse caso, na nossa amostra, 71,3% tinham acima de 40 anos. Com relação ao sexo, a predominância foi do sexo masculino, com 78,9%. Com relação à escolaridade, o que tivemos foi superior completo, com 51,7%. E com relação à atividade física, 74,3%, eles foram suficientemente ativos. Aí, como base de associação significativa, destacamos aqui para uma menor prevalência de atividade física para aqueles policiais acima de 40 anos. Tivemos essa associação significativa. Ou seja, os policiais com mais de 40 anos tiveram uma menor prevalência para a prática de atividade física no lazer. Como conclusão, temos, né, verificamos, de modo geral, que a idade superior a 40 anos foram menos prevalentes em seres suficientemente ativos no lazer. Dessa forma, ressalta-se o quê? Um maior incentivo e ações no ambiente militar direcionado a essa população específica, que seriam os policiais mais velhos. Desde já, agradeço a todos pela participação. Muito obrigado. Estou aqui para algum questionamento. Obrigado, Fábio. Parabéns pelo trabalho, viu? Pode parar o compartilhamento. Alguém tem alguma pergunta para o Fábio? Fábio, tenho 2 questionamentos para te fazer. Desse seu levantamento aí do grupo, como você está falando de estilo de vida, minha pergunta a primeira é: vocês têm algum trabalho em educação para esses profissionais? Aqui, professor, eu atualmente eu desenvolvi alguns projetos. Aí eu trabalho dentro do batalhão hoje, né? Sou formado em educação física. Então, eu trabalho dentro do batalhão em 2 academias. Na verdade, eu montei praticamente um complexo esportivo a partir dos meus projetos. A gente tem uma pista de atletismo, temos uma academia de musculação, academia de cross, temos uma quadra poliesportiva. E agora eu desenvolvi um projeto para a piscina. Só que a gente vê que muitos deles não praticam, né? Dentro do batalhão. Mas eu desenvolvo esse trabalho aqui Bom, em Jiqué.
Que bom. Anota aí, eu gosto muito dessa parte de atividade física do ambiente de trabalho, e eu junto com o professor da Federal da Bahia. Gente, eu falei o nome dele hoje 15 vezes e vou esquecer o nome do professor. Ai, senhor, ele é um dos palestrantes, ele fala amanhã 9h20, 9h20 da manhã, ele é um dos primeiros palestrantes. Gente, se eu falar para ele que eu esqueci o nome dele, ele vai ficar tão chateado comigo. Mas por que eu estou te dizendo isso? Porque a gente tem um modelo, Fábio, que ele vai apresentar amanhã os dados, que a gente vai fazer para professores, para trabalhadores, uma intervenção em ambiente de trabalho. Francisco Pitanga é o nome do palestrante de amanhã. Pitanga, conheço. Isso. E o Pitanga, juntamente comigo e os outros demais membros do Salafisques, nós vamos fazer uma intervenção por inteligência artificial. A gente já testou ela como maneira por mídias sociais, e aí a gente está testando agora por inteligência artificial. Dá uma olhadinha nessa apresentação, porque talvez, como a adesão no ambiente de trabalho também há muitas resistências, barreiras, eu acho que pode ser uma alternativa de você acabar se apropriando dessa tecnologia para talvez fazer uma intervenção que até incentive no final dela que eles participem desses projetos, né, que ele entenda-se pertencente. Eu acho que vai valer muito a pena. É uma intervenção por estágio de mudança de comportamento. Eu não sei se você já conhece, mas é uma maneira muito adequada da gente trabalhar com essas populações que não vêm, né, tão práticos. O trabalho é muito bem feito, muito bem escrito, parabéns. É sempre muito bom receber vocês aqui no simpósio, viu? E fico à disposição de te ajudar em algum outro momento, se assim você se interessar. Tá bom, Fábio? Obrigado. Professor, muito obrigado pelo retorno. Imagina, um prazer. A próxima a fazer uso da palavra é a Manuela Ribeiro Mendes Silva. Olá, boa tarde. Tudo bem? Bem-vinda. Obrigado. Vou começar a compartilhar aqui a tela. Tá dando para ver? Tá, sim. Coloca no slide número 1 e pode colocar lá a apresentação. Bom, Perfeito. então, Já foi, Manuela, pode ir. olá, boa tarde. Me chamo Manuela Mendes, sou estudante de Educação Física na Universidade Metropolitana de Santos, na FEFS, na Unimes. E hoje eu vim apresentar para vocês o trabalho intitulado Impacto de uma lista de proficiência no desempenho de escolares para execução da manchete no voleibol. O trabalho foi realizado por mim, Manuela Mendes, meu colega de classe Leonardo Lousada e meu professor e doutor Fabrício Madureira. Bom, vamos lá. O voleibol é uma modalidade esportiva que envolve diferentes experiências motoras, técnicas e táticas, podendo contribuir para o desenvolvimento físico e cognitivo dos alunos. Na instituição do ensino, o uso de instrumentos que favoreçam a compreensão dos alunos acerca dos fatores determinantes para a adequada execução das atividades motoras pode potencializar o engajamento desses estudantes nas aulas de educação física. Sendo assim, o objetivo do trabalho foi avaliar a eficiência de uma lista de proficiência para o fundamento manchete na modalidade voleibol. No outro dia, foram analisadas 10 crianças de uma escola municipal de Itanhaém, de idade de 10 anos. Então, a princípio, as crianças realizaram o movimento da manchete sem qualquer conhecimento prévio sobre a lista de proficiência e sem orientação dos professores, registrando então a quantidade de acertos em 2 repetições. Vale ressaltar que tinha um critério que o professor deveria seguir, que era jogar a bola na altura da cicatriz umbilical da criança. E caso o professor não cumprisse com esse critério, a tentativa não era contabilizada e era refeita. E em seguida, os professores apresentaram a lista de proficiência, que foi composta por 3 critérios, 3 fases e seus respectivos critérios. A fase foi a fase de preparação, onde o tronco da criança deveria estar inclinado, os joelhos flexionados, as pernas afastadas na direção dos ombros e braços à frente do corpo. A gente até brincou com as crianças falando que era a fase de atenção, onde eles deveriam estar atentos para executar a movimentação. Veio a fase de recepção, onde os quadris deveriam estar flexionados, os joelhos flexionados, as pernas afastadas em direção aos ombros e as mãos já posicionadas como manchete, uma mão em cima da outra e os polegares juntos, onde a bola já se toca, ela já está em movimento, a bola.
fase de contato, onde a bola deve bater no antebraço. Os braços não podem subir mais do que 60 graus, porque se subir mais que isso, é bem provável que a bola vá para trás e não para frente. E a criança deveria realizar um movimento elástico, onde os joelhos precisam estar flexionados, flexionar mais, e quando a bola entra em contato com os braços, as pernas e quadris estendem. E os professores explicaram a lista de proficiência e logo depois demonstramos a execução correta e os estudantes tinham 5 minutos para poderem praticar e com os feedbacks dos professores. E logo depois foi feito novamente o teste de desempenho. E após a confirmação da normalidade dos dados, optou-se por utilizar o teste T de estudante para medidas dependentes para comparação entre momentos. Aqui eu trouxe um gráfico de colunas, onde a gente consegue analisar o desempenho de cada criança analisada, sendo ALP antes da lista de proficiência e DLP depois da lista de proficiência. Então, ALP o azulzinho e DLP o laranjinha. Então, você consegue observar que as crianças, quase, né, a maioria das crianças teve desempenho após a lista de proficiência. Aqui é uma tabela de dados descritivos, onde a gente compara esses momentos e a gente pode observar que tem diferença estatística, ou seja, teve essa diferença após a lista de proficiência. Concluindo, então, e com base nos achados desse estudo, parece que a utilização de instrumentos como a lista de proficiência que auxiliem na compreensão dos alunos sobre as ações das habilidades motoras para essa execução tem um potencial e uma grande relevância de práticas pedagógicas que promovem de forma integrada o desenvolvimento técnico e cognitivo da educação física. Ou seja, os professores eles devem fazer o uso desses instrumentos, não só de lista de proficiências, mas como também outros instrumentos, até porque é uma forma deles mostrarem não só para os alunos, mas também para o diretor, para os pais, a melhora que esse professor tem, que ele consegue adquirir com as aulas dele, e incentivar os seus alunos, falando: olha, você melhorou bastante, olha, a gente pode mudar isso aqui, uma forma de incentivo para os alunos. Isso, muito obrigada. Tentei não me estender muito, mas é isso. Obrigado, Manuela. Parabéns pelo trabalho, viu? Pode parar o compartilhamento da tela para a gente fazer a pergunta. E aí, a minha primeira. Alguém tem alguma pergunta antes de eu fazer? Eita, calma aí. Pode falar. Sair da apresentação de slides, e aí você tem que parar o compartilhamento. Ah, tá. Não tinha visto. Perfeito. Manuela, parabéns. Acho que um bom trabalho. Gosto de trabalhos que envolvem didáticas. Eu acho que são trabalhos que são tão relevantes, de grande aplicabilidade. E aí eu preciso agora de conhecer mesmo. Essa lista de proeficiência tem para os outros fundamentos? Ou A gente é o fundamento da manchete mesmo, não estendemos para as não, outras mas existe, a habilidades. pergunta é se existe. Essa lista de proeficientes existe para outros fundamentos? Não será lista de proficiência, ela foi desenvolvida pela gente mesmo. Então, nós pegamos os principais tópicos e fizemos da manchete, mas das outras habilidades não fizemos. Ai, faça. Então, que eu acho que vai ser uma. Porque a aplicabilidade é tão bacana que você imagina a gente conseguir formar professores, principalmente nessa era que a gente, infelizmente, vive formando professor em EAD, onde as práticas são cada vez menos privilegiadas no ensino superior. Acho que se for conseguir fazer pela manchete, eu acho que, nossa, isso seria uma de grande valia. Eu acho que muito bem pensado pelo grupo. Parabéns pelo trabalho, extremamente metodologicamente correto. Então, aqui em nome do Salafista, a gente agradece muito a sua fala, viu? Muito obrigada, viu? Obrigada. Parabéns pelo trabalho. E o próximo a fazer uso da palavra é o Fabrício Madureira, com trabalho T12 na natação, métricas que favorecem o engajamento em treinos e estabelecem metas e resultam em avaliações. Fabrício, com a palavra. Vamos lá, Júnior, vou começar aqui. Deixa eu Tudo só. bem? Vai lá. Vamos lá.
Meu nome é Fabrício Madureira, estou aqui representando os colegas Almir Marchetti, Bruna Freitas, André Trindade e William Uriz de Lima, com o nosso trabalho intitulado T12 na natação, métricas que favorecem o engajamento em treinos, estabelecem metas e resultam em avaliações. Programas de natação focados em saúde têm como princípio a produção de métricas que aumentam as probabilidades de se criar estratégias com potencial de avaliar e engajar os alunos ao longo do programa. Trago 3 exemplos de trabalho. O primeiro, publicado por Marchetti e colaboradores em 2019, onde os autores propõem aos praticantes de natação o desafio do Canal da Mancha. Nesse estudo foi evidenciado o aumento da frequência de práticas semanais dos alunos engajados com esse tipo de estratégia, bem como o aumento do volume nadado desses alunos. No segundo trabalho, proposto por Lopes e colaboradores, os autores investigaram um desafio com progressão de tempo, no qual os nadadores, os praticantes de natação, deveriam manter um ritmo constante. E o terceiro, um desafio proposto com regressão de tempo em distâncias de 100 metros, permitiu aos alunos praticantes de natação o engajamento por distâncias superiores a 5 quilômetros. No entanto, iniciativas que também levem em conta dados normativos, especificamente que levem em conta a idade das pessoas, são mais prováveis de manter o envolvimento dos praticantes ao longo do tempo, mesmo após o pico de desenvolvimento. Os objetivos desse trabalho foram analisar o impacto do teste T12 em diferentes faixas etárias e sexos para as magnitudes de esforço cardiovascular, identificar os desempenhos nadados e propor tabelas normativas de classificação. Como metodologia, nós investigamos 528 alunos, sendo 231 mulheres e 255 homens, com idade variando entre 10 a 70 anos. O teste foi desenvolvido em 6 momentos, constituído pelo aquecimento, de 15 minutos com variação de intensidades, 2 minutos de descanso, aferição da frequência cardíaca no pré-teste, nado para a maior distância possível em 12 minutos, registro da frequência cardíaca pós-teste e registro da frequência de recuperação após 1 minuto. Fez-se uso do teste State Students para medida independente na comparação entre sexos e o ANOVA para comparar as respostas nos 3 momentos. Em seguida, o intervalo interquintis foi utilizado para a classificação normativa dos dados. Nesse momento, apresento o comportamento médio da frequência relativa estimada para o cálculo do esforço máximo em 3 momentos entre os 2 sexos. Não se detectou diferença estatística entre as mulheres e os homens por percentual da frequência cardíaca máxima, nem no início, nem ao final do teste, nem no percentual da frequência cardíaca máxima para o momento de recuperação e nem para a diferença entre o final e a recuperação. A seguir, a tabela 2 apresenta a frequência cardíaca relativa à frequência cardíaca máxima estimada para sexo e idade nos 3 momentos. Nesses resultados, foi possível observar diferenças estatísticas entre o início e o final do teste, 49,5% do estimado no início e 74,3% do estimado ao final do teste, entre o final e o momento de recuperação, e entre o início e o final no momento de recuperação. A seguir, apresento as 2 tabelas geradas pelo teste 12 minutos, tabelas normativas para as diferentes faixas etárias investigadas, nas quais encontramos o pico de performance desses indivíduos entre a idade de 20 e 40 anos. Os achados indicaram que o teste representou um esforço de magnitude vigorosa superior a 70%. As respostas da frequência cardíaca foram diferentes para os 3 momentos investigados, caracterizando a eficiência do protocolo para esses participantes. Finalmente, com os dados, foi possível a elaboração de tabelas normativas para os sexos nas 14 faixas etárias investigadas e estudos futuros para o grupo em questão,
podem se concentrar no uso do teste como um design de treino para o controle de intensidades e os desempenhos, como metas de motivação para um maior engajamento com as aulas. Muito obrigado. Professor Fabrício, obrigado, parabéns pela apresentação, adorei o trabalho, muito aplicado. Professor, me responde uma coisa agora, eu que não sou nadador, mas tentando olhar os seus dados, qual que seria, talvez, a explicação possível para a gente não encontrar a diferença na frequência cardíaca de homens e mulheres? Como o teste foi um teste máximo e a frequência cardíaca máxima deles foi relativizada para a idade e para sexo, a probabilidade é que ambos iam atingir seus esforços máximos e os Entendi. percentuais respectivos. E Obrigado aí, pela na pergunta, questão, Júnior. imagina, e a outra pergunta, então, a partir do momento que eu consigo ter esses valores normativos, isso serve para qualquer professor de natação de qualquer lugar desse Brasilzão ter como um instrumento para balizar os seus treinamentos, é isso? É isso, essa é a premissa. Obviamente, com a colaboração de mais colegas, de diferentes locais e estados, a probabilidade é que nós tenhamos dados mais robustos para que esses dados normativos possam ser utilizados nessa dimensão territorial do nosso país, né? Perfeito, professor. Eu conversei com alguém de Santos que a gente ia até fazer uma mesa de natação, mas depois eu vou eu mesmo entrar em contato com você, ou você me escreve, ou me procura alguém, me passa o seu telefone, que eu queria muito conversar com você, para a gente um pouquinho alinhar para o próximo evento da gente mergulhar na ciência das águas. Muito obrigado, viu, professor? É muito Eu bom que falar com você agradeço, sempre. Júnior. Obrigado pela sua atenção. Imagina. Eu vou passar a palavra agora para o Lucas da Cunha Dantas, com um trabalho intitulado O Efeito do Treinamento Resistido na expressão do BNDF na cognição de mulheres idosas com cognição preservada e comprometimento cognitivo leve. Lucas, com a palavra. Opa, boa tarde, professor. O senhor está conseguindo me ver? Tudo certinho? Me ouvir? Te ver, sim, te ouvir também. Perfeito. Só me dá um feedback em relação à apresentação, por gentileza. Está aparecendo para vocês. Perfeito. Agora você Tá, precisa colocar em modo. Isso, tá agora você só. aparecendo para vocês? Agora sim, fica à vontade. Deixa eu só tirar aqui essa barra que ela fica sobreposta aqui. Então, boa tarde, pessoal. Boa tarde, professores. Eu me chamo Lucas da Cunha Dantas. Sou aluno de mestrado do programa de pós-graduação em Educação Física da UEL. Sou membro do GPMN e hoje vou apresentar um trabalho intitulado Efeitos de 12 semanas de treinamento resistido na expressão do BDNF e na cognição de mulheres idosas, com cognição preservada e comprometimento cognitivo leve. Como material introdutório, vale ressaltar que o treinamento resistido ele vem sendo uma intervenção não farmacológica eficaz não só para promoção de saúde física e de performance, como também para a saúde cortical, a saúde do nosso cérebro. E uma das linhas de investigação vem sendo justamente as neurotrofinas, que são proteínas associadas à neuroplasticidade, à sobrevivência neuronal no nosso cérebro. E na população idosa, isso se torna cada vez mais interessante pelo fato de que o envelhecimento ele é uma característica inerente ao ser humano e também é um processo degenerativo. Então, a partir do tempo, a gente tende a ver processos tanto metabólicos como processos neurodegenerativos na população idosa. Com isso, acontece a incidência de problemas relacionados à cognição. É o caso do Alzheimer, é o caso da demência, e nesse trabalho a gente vai estar falando sobre o comprometimento cognitivo leve, que nada mais é do que um precursor do que antecede a demência e o Alzheimer. Com o objetivo do trabalho, então, é comparar o efeito do treinamento resistido na expressão do fator neurotrófico derivado do cérebro e cognição em mulheres idosas com comprometimento cognitivo e cognição preservada. A gente parte então para a metodologia. Foi feito um ensaio clínico com delineamento em grupos paralelos, aonde obtivemos um N de 72 mulheres idosas recrutadas. A caracterização de grupos ela se deu pelo MOCA, que é um questionário de cognição, onde as idosas que performaram um score menor do que 24 foram caracterizadas com comprometimento cognitivo e
as que performaram acima de 24, cognição preservada. Então a gente parte para dois grupos principais de interesse. O comprometimento cognitivo com um N de 38 e a cognição preservada com um N de 34. O design do experimento foi feito por 3 etapas principais, onde o pré foi feita a análise do MoCA e a coleta de sangue para aferir os níveis de BDNF, partindo então para a intervenção de 12 semanas de treinamento resistido, onde foi feito um treinamento de corpo todo. Posteriormente, o período pós-intervenção, foi novamente realizado a coleta de sangue para aferir os níveis de BDNF e também o MoCA para aferir a cognição dessas idosas. O MoCA, que é o Montreal Cognitive Assessment, ele mede 8 domínios em relação à cognição da população. Então, mede memória, nomeação, atenção, evocação tardia, orientação, abstração, linguagem e função executiva. O treinamento resistido, então, foi feito composto por 8 exercícios principais, sendo eles supino vertical, leg press horizontal, remada baixa, cadeira extensora, tríceps pulley, cadeira flexora, rosca Scott e cadeira solear. Como os principais resultados do nosso trabalho, a gente parte então para a análise covariância, onde observamos que, em função do tempo, todas as mídias de comparação elas obtiveram um resultado significativo, ou seja, as mulheres que partiram a níveis basais elas melhoraram em função do tempo, mas não houve diferença entre os grupos. É onde a gente pode ver aqui tanto no BDNF, onde não houve diferença entre os grupos, embora em relação a essa linha tracejada aqui, tanto do MoCA como do BDNF, elas evoluíram a partir do tempo. Por fim, então, a conclusão do nosso trabalho é que a intervenção de 12 semanas ela promoveu um aumento significativo nos níveis de BDNF em mulheres idosas, indicando o efeito neurotrófico geral da intervenção. Além disso, também houve melhora na função cognitiva de ambos os grupos, sugerindo que, independente do estado basal de cognição, o treinamento resistido ele exerce uma influência positiva. Mas lembrando que não houve diferença entre os grupos, então elas acabaram, independente do seu estado basal de cognição, evoluindo da mesma forma. Por fim, eu gostaria de fazer um agradecimento ao meu grupo de pesquisa, o GPMN. Sem eles, nada disso seria possível. Meu forte agradecimento. Agradecer a todos os coautores do meu trabalho, como também aos órgãos de fomento, CNPq, CAPES, Fundação Araucária e a UEL. Muito obrigado. Parabéns, Lucas. Adoro esse grupo. Manda meu abraço para todo mundo. Tem um povinho aí que eu gosto e gosto bastante. Bom, mesmo? vamos para uma. Nossa, adoro. Tá. Principalmente o chefe do grupo. O chefe do grupo é um dos seres humanos mais incríveis que eu conheço. Ele e a filha dele. Primeiro, eu gostei Que legal. bastante. Eu gosto bastante. Eu acho que a temática é muito relevante. A gente cada vez mais vem entendendo o papel dessas exercinas, né, principalmente na função do cérebro. Mas aí vem minha primeira pergunta para você, minha primeira e única, na verdade. O que você esperava? Você esperava que, com o fato delas estarem fazendo treinamento resistido, e haver diferença, né, do comprometimento, mesmo que leve, né, junto com o do outro grupo, que você já fosse encontrar diferença devido a tudo que se sabe da literatura? Perfeito, professor. Obrigado pela pergunta. O que a gente esperava, né? A hipótese alternativa, ela seria em detrimento em que o grupo com cognição comprometida, ele tivesse uma variação maior. Ou seja, ele tivesse uma expressão maior, tanto de neurotrofina, como também a nível de cognição. Então, a gente esperava que ele evoluísse a nível de variação percentual de forma mais efetiva, mas o que a gente viu foi, na verdade, um aumento bem similar. Talvez trabalhos mais crônicos, que investiguem mais essas medidas de comparação, sejam mais efetivos para tentar avaliar esse tipo de desfecho. Eu acho que, parabéns, é isso mesmo, mas eu acho que a grande questão aí foi o N. Eu acho que se você tivesse um N um pouquinho maior, você ia conseguir ver Perfeito. essas expressões dadas, porque a gente percebe que em alguns trabalhos, tem um trabalho do Biobank, se você quiser, Lucas, depois segue lá no Instagram, eu dou um jeito de te passar. O Biobank apresentou dados de BNDF, você sabe que o Biobank é aquele banco lá que o povo... Rapaz, aquilo lá, acho que são mais de 340 mil idosos. Tudo bem que é da região europeia, tal, mas traz para a gente uma luz que realmente é o que eu comento, gente. A partir do momento
que a gente lida com a população que envelhece, a gente ter como principal, além de manter as questões de mobilidade e dependência funcional, é a gente conseguir preservar os aspectos Perfeito. cognitivos. Isso é extremamente importante. Parabéns, o trabalho é muito bem feito. Mando meu abraço para o Cirino, para todo mundo do grupo. E aí eu preciso passar a palavra agora, por Vou deixar, gentileza. professor, muito obrigado. Imagina, igualmente. Eu vou passar a palavra agora para Vanessa Teixeira do Amaral, que vai apresentar o trabalho chamado Telereabilitação de curta duração pode otimizar a recuperação cardiovascular após hospitalização por Covid-19. Vanessa está presente? Sim, estão me ouvindo? Super bem, querida, você está com a palavra. Vamos lá. Deixa eu só Começar a ver, porque compartilhar. eu Perfeito, não já está em modo de estou muito apresentação. acostumada com o Zoom, então às vezes a gente dá uma... Mas está perfeitinho, só clicando e apertando o Enter. Vanessa? Era a primeira coisa que eu ia falar para ela, fechar o vídeo para ficar mais fácil o compartilhamento. Vanessa, você me ouve? Vanessa? Isso, a primeira coisa que você vai fazer, você estava certinha, fecha a sua câmera, porque aí você não exige da sua internet. A gente já te viu, o óculos é lindo, parabéns. Agora você compartilha, porque aí você não Obrigada, exige. eu Imagina. perdi um pouquinho aí, eu vi que travou aqui e caiu tudo. Agora vocês Perfeito. estão vendo a apresentação? Estamos te ouvindo super bem. Só não vamos te ver só no final. Vai lá. Tá. Então, eu sou membro, né, do Laboratório de Pesquisa em Exercícios Físicos e Doenças Crônicas, aqui da Unesp, tá? O nosso trabalho, ele tem o título de A Telereabilitação de Curta Duração. Ela pode otimizar a recuperação cardiovascular após a hospitalização por Covid-19? Então, aí a gente vem para o nosso problema de pesquisa, né? O que aconteceu? Qual que é a história? Tivemos o surgimento da Covid-19 lá A Vanessa também aparece travada para vocês? Sim. Tá bom. caiu mais uma vez? Caiu mais uma vez, compartilha de novo. O que será que está acontecendo? Vamos devagarzinho. Foi. Até onde você... Você vai ter que voltar mesmo na introdução. Você travou na primeira setinha. Tá, peraí, deixa eu voltar aqui. Aqui? Perfeito, agora vai lá, vai lá. Isso, o surgimento da Covid-19, SARS-CoV-2. Sim, maravilha. Nessa época, né, milhares de pessoas infectadas, não tínhamos, né, vacinas naquela época ainda, e essas pessoas tiveram muitas complicações da Covid. A Covid, ela causa disfunções em múltiplos órgãos e sistemas, e com o tempo desenvolveram a Covid longa. O que é essa Covid longa? Né? Ela causa problemas cognitivos, como dificuldade de pensar, se concentrar, alguns problemas de memória, gerais, como fadiga persistente, dor de cabeça, falta de algumas algumas alterações no sistema cardiovascular, e aí o nosso foco é nessa parte, né, do sistema cardiovascular. Então, temos alguns problemas no músculo e na membrana do coração, tá? Nos coágulos sanguíneos que são formados,
nas artérias e vasos, ali no ritmo cardíaco. E se a gente for focar aqui nas artérias, ó, nós vemos que a COVID ela pode causar esse envelhecimento arterial acelerado e a disfunção endotelial. Quais são os mecanismos que a gente tem por trás disso? Então, esse vírus, ele vai utilizar ali a proteína spike para se ligar nos receptores da angina conversora de angiotensina 2, tá? Essa infecção, ela faz aquela famosa tempestade de citocinas, liberando bastante sistema imunológico. Na sequência, ela atinge o coração, causando inflamação do músculo cardíaco. Que é o que vai revestir essa disfunção endotelial, que ela vai levar num estado de formação de microtrombos, tá? Que é muito perigoso para. E aí a gente pensa que o que a gente poderia. O exercício físico, ele é uma alternativa. Da situação da pandemia de Covid-19, né, do distanciamento social, a gente pensou numa estratégia de telereabilitação, né, fisioterápica, e nós acreditamos que ela fosse suficiente para melhorar os parâmetros cardiovasculares e funcionais nos indivíduos que foram ali hospitalizados pela Covid. O objetivo, então, do nosso trabalho foi avaliar esses efeitos, né, de um programa de telereabilitação de curta duração, de apenas 4 semanas, sobre esses parâmetros cardiovasculares naqueles indivíduos que foram hospitalizados pela Covid-19, e para responder à nossa hipótese, nós selecionamos 56 indivíduos que foram hospitalizados ali em 2020 e 2021 pela Covid. Esses indivíduos, eles tinham idade maior de 18 anos, e eles foram avaliados ali de 30 a 45 dias depois eles foram avaliados durante o momento da internação, após 72 horas da internação e depois de 30 a 45 dias da alta. E nesse momento nós aplicamos essa telereabilitação, tá? Esses indivíduos, eles foram randomizados para grupo telereabilitação ou controle, que recebeu aquelas orientações usuais. Nós verificamos, né, mensuramos as variáveis cardiovasculares, como pressão arterial sistólica e diastólica, e a frequência cardíaca, utilizando um aparelho automático. Também avaliamos a rigidez arterial, que foi verificada através da velocidade de onda de pulso carótido femoral, e a função endotelial, utilizando um ultrassom sonocyte, que a gente consegue ver essa dilatação da artéria através do método da dilatação mediada pelo fluxo, tá? Que nós chamamos de FMD. Foi aplicado, então, um protocolo de 4 semanas de telereabilitação fisioterápica, ali por meio do YouTube. Foram feitos exercícios respiratórios 1 vez por dia, exercícios aeróbios 3 vezes por semana, por pelo menos 30 minutos. Para calcular a intensidade do exercício, nós utilizamos a escala de percepção subjetiva do esforço, de 11 a 13, e o treinamento de resistência 2 vezes por semana, com 2 séries de 10 repetições e 3 a 4 exercícios para os grandes grupos musculares, com a PSE de 11 a 13. O que nós encontramos nesse trabalho, então? Que tanto o grupo telereabilitação quanto o controle, eles melhoraram a FMD, a função endotelial, então, relativa e absoluta. Aí eu trouxe um gráfico aqui para explorar para a gente, né, esses achados, e eu posso verificar, ó, que quando, né, eles foram avaliados, essa disfunção endotelial, né, essa função endotelial, ela estava ali na casa dos 5,5%. E tanto o grupo controle quanto a telereabilitação, após, né, esse período de treinamento, após 30 a 45 dias, eles estavam ali com 6,5%, mais ou menos, por cento, tá? O que isso significa, então, para a gente discutir esses dados?
eu tenho alguns pontos de corte aqui de percentil que vai me mostrar quando essa disfunção endotelial ela é patológica, tá? Ou quando ela está ótima ou melhorando ali. Se eu observar o grupo, né, no primeiro momento, eles não estavam tão bem, mas aí, após esse tempo, eles melhoraram um pouquinho. O que eu concluo com isso? Que esse programa de telereabilitação de curta duração ele não é suficiente para melhorar, mas que nesse período eu consigo ter uma melhora natural desse processo inflamatório que é causado pela Covid-19, tá? Então, tem uma melhora natural ali da disfunção endotelial. Esses foram os achados do nosso trabalho, né? Agradeço também às agências de fomento, ao Celafisques, que eu sempre participo de forma direta ou indireta, todo ano estamos aí, tá? E fica o meu contato, obrigada, pessoal, pela apresentação, me desculpa, né, por essas quedas de internet. Querida, imagina, nós que agradecemos, viu? Parabéns pelo trabalho, o trabalho é muito bem feito, muito bem delineado. Ele continua assim ou não? Olha, nós pretendemos ver a longo prazo esses indivíduos, então nós estamos recrutando de novo para ver como que ficou o comportamento dessas variáveis ali a longo prazo, mas depois de tanto tempo, né, é difícil da gente conseguir trazer essas pessoas de volta. Então, inicialmente, Tomara que nossa você amostra era consiga. de mais de 150 pessoas e nós conseguimos captar apenas 14 até agora. Entendi. Mas boa sorte, bom trabalho, viu? O Obrigada, próximo obrigada. a fazer uso da palavra vai ser a Gabriela Fernanda. Gabriela Fernanda com um trabalho intitulado Orientações a meta de Orientações a metas e carreiras sustentáveis no balé profissional, um estudo de mistos métodos ou de métodos mistos. Professor Júnior, tudo Gabriela, bem? Boa tarde. boa tarde, bem-vindo. Eu sou o professor Cássio, lá da USP Leste. Eu sou orientador da Gabriela. A Gabriela teve um problema e quem vai apresentar sou eu. Mas o orientador que é bom, ele sempre faz isso. Vai lá, professor, boa sorte. A Compartilha para Gabriela, mim. ela terminou o trabalho de mestrado recentemente e organizou a apresentação aí para eu participar da sessão, tá bom? Eu vou então desligar o vídeo. Isso. Sua sugestão foi essa. Eu também não tenho familiaridade com o Zoom, tá? Eu Não vou tem tentar. problema, eu te ajudo. Você fecha a câmera, no meio da sua tela tem uma seta verde para cima, chamada Eu Share vou. Screen. Você Joia. clica em tela cheia. Ver se vocês Isso. conseguem. Perfeito. Agora é só você colocar no slide 1 e colocar apresentações. Tudo bem. Conseguem ver? Conseguimos ver. Agora você precisa colocar em apresentação de slides, lá em cima. Eu já coloquei, mas eu acho que não está. Não tá. Perfeito. Se não está indo, clica para mim no slide 2, só para eu ver se está mexendo. Foi? Põe o mouse no slide número 2, aí depois você volta para o 1. Foi? Isso, vai ter que ser assim, tá? Você vai falando, mudando assim para a gente, por favor. Tá bom, professor Júnior, muito obrigado, viu? Então, o professor Júnior já fez a leitura aí do título do slide. Eu não sou bailarino, né? Fui orientador do trabalho. Eu sou da parte das diferenças individuais, mas eu não sou especialista em balé. Então, para mim, vai ser um desafio apresentar o trabalho da Gabriela, mas como eu orientei, eu tenho todas as condições de fazer isso, tá bom, pessoal? Peço desculpas aí por algum deslize. O que acontece, né? A gente tentou estudar esses temas, né, de manutenção na carreira por bailarinos profissionais e fazer a relação com a teoria de orientação a metas, que é um modelo robusto para o estudo da motivação, né? Ele é um modelo que integra tanto fatores pessoais, de diferenças individuais relacionadas a traço de motivação, quanto de aspectos situacionais, por exemplo, do clima motivacional enfrentado. No caso do balé, o clima motivacional do balé profissional, né?
seria o clima que os bailarinos vivem, né, de competição e de cooperação no dia a dia como bailarinos nas companhias de dança. E a nossa ideia foi estudar, fazer a relação, né, dessa teoria de motivação com carreiras sustentáveis no balé. A gente vai perceber que existem algumas nuances importantes em relação a esses dois assuntos, né? O que seria, então, essa teoria de orientação a metas do ponto de vista de traços, né, relacionados à pessoa? Quem a orientação à tarefa significa que a pessoa ela acredita que ela tem a capacidade para mudar com a prática, ela tem um foco no domínio da habilidade, no aprimoramento pessoal, no esforço, na aprendizagem, né? Em que melhorar o próprio desempenho, ela se compara com o desempenho dela própria anterior. Então, a melhora nas habilidades motoras, psicológicas e sociais, né? A pessoa se percebe competente como uma própria autorreferência dela com ela própria. E um exemplo seria um bailarino encarar a dança como um meio de alcançar um bem-estar e desenvolvimento pessoal e crescimento pessoal ao longo da carreira. A orientação ao ego, ao contrário, né, a pessoa acredita que as capacidades motoras, físicas, são fixas, elas não mudam com a prática. Ou seja, que a pessoa nasce com um determinado dom, né? E ela se preocupa muito, quem pontua muito alto em ego, se preocupa em superar outras pessoas. A referência dela não é mais ela própria, é uma referência externa. Ela pensa mais em que os outros vão pensar a respeito dela do que um crescimento pessoal que ela possa ter. Na dança, por exemplo, o bailarino busca por aplausos, né? Depois de uma apresentação bem sucedida, atribuindo sucesso à sua habilidade de se apresentar bem, e ele atribui o fracasso a uma suposta falta de capacidade dele, né? Então, existem essas duas formas de traços de motivação de ego e de tarefa, relacionados à pessoa, ao bailarino. Em relação agora ao clima do balé profissional, existe um clima que é mais orientado ao ego e um clima que é mais orientado à tarefa. De forma bem sintética, eu não vou ler tudo que está aqui, né? Um clima orientado à tarefa é aquele que enfatiza a melhoria pessoal, o esforço, o aprendizado e a cooperação. E um clima orientado ao ego é um clima centrado na competição, na busca por superar colegas da profissão, por exemplo, no balé profissional. A justificativa, então, do estudo é que é essencial considerar tanto as predisposições motivacionais de ego e de tarefa dos dançarinos, quanto o clima em que eles estão inseridos na carreira deles. Então, esses fatores, tanto individuais quanto da situação, né, relacionada a essas duas metas de ego e tarefa, eles estão provavelmente ligados à sustentabilidade da carreira dos dançarinos. Seria essa a nossa ideia de projeto. E aí, tanto as respostas pessoais à prática, quanto ao ambiente construído dos bailarinos, né, ali pelos professores, instrutores, os preparadores de elenco, né, influenciam a forma como os dançarinos interpretam e conduzem as trajetórias profissionais nas carreiras deles. Tudo bem? Tudo bem, professor Júnior? Perfeito, pode ir. Professor, só Ok. acelera para mim, tem mais 2 minutos, tá bom? Obrigado. Sim, sim. Ok. Então, quais foram os objetivos? Como são os métodos mistos, né, que nós usamos? O primeiro é uma parte quantitativa, que a gente quantificou scores, pontuações de ego e tarefa nos bailarinos, e depois fizemos uma parte qualitativa de análise de discurso do sujeito coletivo em relação à manutenção na carreira do balé. Quais foram os nossos participantes, né? Foram 10 homens e 10 mulheres.
com média de 25 anos, intencionalmente selecionados, dessas companhias de balé profissionais, aqui de São Paulo, e eles tinham uma prática no balé de média de quase 17 anos no balé, praticando 30 horas semanais. Utilizamos, então, para medir o ego e tarefa nos bailarinos esse questionário, né, de orientação no esporte, de ego e tarefa, mas com uma pergunta relacionada ao balé. Né? Perguntas como, por exemplo, sou o melhor, ou faço o meu melhor, consigo fazer melhor do que os meus amigos, sou o único que consegue executar as técnicas, os outros cometem erros e eu não. É uma amostra de perguntas desse questionário. E o discurso do sujeito coletivo, né? Depois da transcrição das entrevistas, nós conseguimos extrair expressões chaves, ideias centrais, ancoragens e o discurso propriamente dito, a parte qualitativa. Quais foram os resultados? Na parte quantitativa, né, as pontuações de ego foram bem, a escala de 1 a 5, né, as pontuações de ego foram de 2,2 e as de tarefa de 4,4. Isso indica, então, que os bailarinos têm uma tendência a pontuar alto em tarefa e baixo em ego. Fizemos também algumas análises estatísticas, né, em que não houve diferença entre gêneros, nem para ego e nem para tarefa, e a orientação à tarefa foi significativamente maior que o ego. Então, aquele 2,2 comparado com 4,4 foi diferente significativamente em favor da orientação à tarefa, né? Tivemos também um perfil, esses perfis, né, de 8 bailarinos e 6 bailarinas com perfil baixo em ego e alto em tarefa, e 2 bailarinos e 4 bailarinas com perfil alto em ego e alto também em tarefa. A parte qualitativa, pessoal, nós fizemos algumas perguntas, né? Eu vou também ser bastante breve aqui para não estourar o tempo. Quais motivos te levaram a começar a continuar praticando balé, né? Então, os principais aqui pontos do DSC foram o amor e prazer pela dança e o aspecto artístico. Na pergunta 3, como foi o processo de construção da carreira, da sua construção de carreira, né? As respostas principais foram em relação à especialização e à competição e à audição. A pergunta 4, como descreveria o clima da sua companhia e como ele influenciou as suas ações para alcançar os seus objetivos como bailarino? Olha só que interessante, né? Competição e rivalidades e motivação intrínseca. Quais barreiras você encontra na prática do balé e como lida com elas? As barreiras principais foram a financeira e a emocional. Como você vivencia e gerencia pressões na carreira de balé, né? E eles autorrelataram pressão de tempo e pressão externa, e pressão interna e pressão técnica. Em relação ao subtema de estresse, né? Eles relataram altos níveis de estresse diário. Em relação ao corpo ideal, problemas com o padrão estabelecido de corpo e disseram que eu precisava emagrecer. Em relação ao perfeccionismo, né? A maioria disse que é perfeccionista e alguns outros poucos disseram que a perfeição não existe. E em relação à dor, vários relataram múltiplas lesões e dor constante. A discussão, então, dos dados quantitativos, né, indica a predominância de orientação à tarefa, ou seja, a principal motivação dos bailarinos ela é intrínseca, em que pese, né, o clima motivacional bastante tóxico do balé profissional. Tem também a parte da dupla motivação e vulnerabilidade emocional, porque vários bailarinos relataram alto ego e alta tarefa. E o impacto do clima motivacional num ambiente extremamente tóxico de prática do balé, né?
Em relação aos dados qualitativos, já estou terminando, as principais conclusões foram em relação à motivação intrínseca como força sustentadora dos bailarinos para se manterem no balé, para terem uma carreira sustentável no balé, dança como vocação e paixão harmoniosa, eles normalizam a dor como uma norma cultural do balé, estresse crônico e instabilidade financeira, pressões estéticas e padrões de desempenho. E eu vou passar aqui para o slide final de conclusões, para não estourar o tempo. Se eu já não estourei, professor Júnior, peço desculpas. As principais conclusões que nós tiramos do trabalho, então, é que a motivação e a intrínseca do bailarino e a orientação para a tarefa, do fato deles quererem sempre se preocuparem, né, com o crescimento pessoal deles como bailarino, atuam como proteção, um fator protetivo contra o estresse e a exaustão emocional da carreira no balé profissional. A orientação ao ego, né, principalmente quando associada a metas de evitação de desempenho, aumenta a vulnerabilidade de sofrimento psicológico. Quando então a referência do bailarino é externa, eles sentem mais sofrimento. E o foco constante na perfeição e na avaliação do ambiente do balé favorece tendências de evitar o domínio e o desempenho, né? Ou seja, um clima motivacional ruim afeta tanto no domínio das habilidades quanto no desempenho. E essas tendências são mais comuns em contextos motivacionais voltados ao ego, que é o contexto típico do balé profissional. Termino por aqui e agradeço, professor Júnior. Muito obrigado, Cássio. Foi muito bom. Parabéns. Está vendo, um orientador é sempre um orientador. Pode parar o compartilhamento da tela. Devido ao tempo, professor, a gente não vai conseguir questionar, mas parabéns. Missão, fala para ela que missão dada foi Obrigado, missão. perdão aí pelo... O senhor foi um verdadeiro bailarino na explicação. Eu tive que dançar, eu rebolei, tive que dançar e fazer vários pliés aqui para poder dar conta, viu, professor Júnior? Imagina, eu que agradeço, viu? O próximo a fazer o uso da palavra é a Sincrite Samone dos Santos Honorato, com um trabalho intitulado Associação entre a Inatividade Física e a Demanda por Atendimento de Saúde Musculoesquelética em Policiais Militares. Boa tarde. Estão conseguindo ouvir o áudio? Boa tarde. Seja bem-vinda. Obrigada. Eu vou compartilhar a tela, tá? Olá. Perfeito. A gente já está vendo, é só colocar no modo apresentação. Só um minutinho, tá, professor? Deixa eu dar um alt tab aqui. Vamos lá. Boa tarde a todos. Eu me chamo Singrid Samone, eu sou integrante do... Para você está aparecendo grande a tela? Não. Tá aparecendo. Para nós, não. Senão, você vai ter que ficar clicando em slide por slide, porque para nós está aparecendo ele não em modo de apresentação. Só um minuto. Vou interromper, então, o compartilhamento e compartilhar novamente, Isso, aí tá? tenta de novo. Porque aí, se você não conseguir, você vai clicando, que o slide está grande, a gente vai clicando no 1, no 2, no 3. Agora foi, professor? Não, para gente grande, não. Clica no slide número 2 para mim, por favor. Foi? Em modo apresentação, não. Você pega o seu mouse e coloca no slide no número 2. É que deve estar aparecendo. Isso, põe no. Isso, agora volta para o primeiro. E se você não se importar, vai apresentando assim. Você vai falando e apresentando, tá bom? Certo. Estamos todos ouvidos, querida. Vai lá. Obrigada.
Boa tarde a todos. Eu me chamo Sincrid Samoni, eu sou integrante do Programa de Pós-Graduação em Educação Física na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e também do GEPENS. Hoje eu represento alguns integrantes do meu grupo de pesquisa, apresentando o resumo com o título Associação entre Inatividade Física e Demanda por Atendimento em Saúde Musculoesquelética em Policiais Militares. Bom, nós sabemos que o serviço policial militar ele envolve esforços físicos, estresse e exposição a riscos, né? Esses riscos podem ser com relação à saúde, né? Desenvolvimento de doença, musculoesqueléticas ou não, e também riscos até de morte. Eu esqueci de falar na apresentação, mas eu também sou policial militar há 8 anos, tá? Continuando a introdução. Esses fatores, eles podem, né, os fatores que envolvem esses riscos, eles podem favorecer o desenvolvimento de dores musculoesqueléticas. E também a sobrecarga de trabalho e a falta de política pública de saúde, eles agravam esses problemas e aumentam a procura por serviços de saúde, demanda por serviços de saúde. A partir dessa lacuna na literatura, nós desenvolvemos esse resumo, esse trabalho, com o objetivo de analisar essa associação entre a inatividade física e a demanda ou busca por atendimento de saúde musculoesquelético em policiais militares. Esses dados eles foram retirados de um estudo maior que é realizado aqui, o STOP, um estudo de saúde da Força Policial. Inclusive, mais cedo, o colega Fábio, ele apresentou também os dados retirados desse mesmo estudo, que é um estudo maior. É um estudo de base transversal e populacional, com policiais militares da cidade daqui do interior da Bahia, de Jequié, que fica a 375 quilômetros de Salvador, que é a capital baiana aqui. Como métodos, nós utilizamos o IPAC para mensurar o nível de atividade física na sua versão longa, no domínio tempo livre, atividade no lazer, né? E foram considerados inativos fisicamente os policiais militares que praticavam menos de 150 minutos por semana de atividade física total, ou menos de 150 minutos por semana de atividade física moderada, ou menos de 75 minutos por semana de atividade física vigorosa. Já para mensurar a demanda por atendimento em saúde, nós utilizamos o questionário nórdico, abordando a frequência de busca por saúde. Na pergunta, tinha se você procura clínica médica ou fisioterapêutica. E aí, esse questionário ele avalia 9 regiões corporais, como eu trouxe na imagem ao lado, que sendo as 9 regiões: pescoço, ombro, parte superior das costas, cotovelo, parte inferior das costas, punho e mão, quadril e coxas, joelho e tornozelo. Para analisar os dados, nós utilizamos o teste do Q quadrado por meio do software SPSS na sua versão 21. Bom, as características da população, né? Participaram do estudo 261 policiais, e em sua maioria homens, 78,9% eram homens, com idade média de 43,8 e 7,4 anos para mais ou para menos. E desses 261 policiais, 25,7% eram inativos fisicamente. Fisicamente. E quando a gente foi fazer a análise da associação, somente tornozelo e pé apresentou uma associação com o nível de inatividade física, com o P 0,013. Bom, quando a gente analisou as 9 regiões corporais, a gente estratificou o N e trouxe aqui, circulado na tabela, os 3 Ns maiores, que o maior foi costas inferior, com o N de 43, de quem buscou por atendimento, né? 43 pessoas dos 261 buscaram atendimentos por causa de costas inferior, que deu em porcentagem 16,5%. O segundo maior, ombro, com o N de 36 e 13,8%. E o terceiro maior, tornozelo e pé, com o N de 35 e a porcentagem de 13,4%. Como conclusão, nós trouxemos que os resultados eles revelam uma associação significativa
entre a inatividade física e a demanda por atendimento em saúde para tratamento de tornozelo e pés. Foi o único que apresentou essa associação, a única região corporal. E a gente traz também que estudos futuros devem verificar a direção dessa associação, né, entre as variáveis e os fatores que podem influenciar essa relação. Eu deixo aqui meu agradecimento ao grupo de pesquisa, o programa de pós-graduação e à Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Muito obrigada. Parabéns, Ingrid, muito bem, muito bom. Pode parar o compartilhamento no mesmo lugarzinho, você tem o botão gostei. Eu acho que eu vou fazer as suas palavras, as minhas palavras, mesmo que eu falei com o Fábio. Eu acho que vale a pena, já que vocês têm esses profissionais, né, que são tão exigidos ultimamente, né? Acho que física, antigamente mais fisicamente, acho que psicologicamente muito nos últimos 10, 15 anos. Realmente é uma dó. Eu sempre, toda vez que eu tenho oportunidade de conversar com militares, eu falo, gente, realmente eu sei do estresse, eu sei da pressão, mas se a gente vai se aposentar e vai conseguir realizar os nossos sonhos, tal, ou se a gente realmente vai viver em hospitais e servidores públicos, realmente uma das escolhas também passa a ser um pouco das nossas escolhas. Deixo para você a mesma dica de assistir amanhã o professor Pitanga, né, nessas intervenções não presenciais que funcionam bastante, né, uma vez que as pessoas precisam entender desses fatores de risco. Mas parabéns, o trabalho é muito bem feito, ele é muito bem desenhado. Deixa o meu abraço aí para todo o grupo, tá bom? Obrigada. E o último da sessão, imagina, e o último, mas não menos importante, a fazer o uso da palavra é o William de Lima, que vai falar sobre o nadar como foco na saúde e velocidade crítica, como estratégia para os ajustes individuais de intensidade de treino. William, a palavra é toda sua. Obrigado, Júnior. Boa tarde para todos. Um imenso prazer, né, que estou aqui representando o Salafix. Bom te ver. Agradecer aí. Ingrid, você precisa fechar o seu microfone, querida. Fechou aí? Ingrid, você precisa fechar o microfone, fecha o microfone, obrigado, vai lá, professor. Valeu. Boa tarde, Júnior, boa tarde aí aos colegas presentes. Vou fazer uma apresentação sobre o tema nadar com foco na saúde e velocidade crítica como estratégia para os ajustes individuais de intensidade de treino, representando aqui meus colegas Almir Marchetti, Bruna Freitas, André Trindade e Fabrício Madureira, da metodologia Gustavo Borges, da Universidade Metropolitana de Santos e também da Faculdade de Educação Física da FMU. A individualização das intensidades durante uma sessão de treino em aulas coletivas é característica imperiosa de intervenções com foco em saúde. Ponto de creba de lactato. Hagberg, 1986, obtida através do método invasivo, com coleta de gotas de sangue, muito difundida nos anos 80. Porém, foi substituída por uma aplicação mais fácil, não invasiva, proposta por Wakayoshi. Objetivos do nosso trabalho é justamente, né, observar, identificar a velocidade crítica através do método não invasivo, analisar as variações de velocidade crítica em grupos com a mesma faixa etária e sexo, e propor modelos de treino coletivo com intensidades individualizadas. Participaram do experimento 66 alunos, sendo 37 mulheres e 29 homens, envolvendo indivíduos de 10 anos a 86 anos. O teste foi desenvolvido em 4 momentos, sendo eles: primeiro, aquecimento de 10 minutos, com variações de progressão e regressão de intensidades submáximas, controladas de forma subjetiva. 2. Nadar 400 metros para a maior intensidade possível, com a recuperação de 100% do tempo nadado, o mesmo se repetindo para as distâncias de 200 e 100 metros.
Se o nadador realizou 6 minutos, ele teria, nos 400 metros, teria 6 minutos de intervalo. Após a confirmação da normalidade dos dados através do teste de Shapiro-Wilk, optou-se pelo teste T, de Student, para medidas independentes, para comparação entre os desempenhos e a velocidade crítica entre os sexos. Então, na tabela 1, dados descritivos entre os sexos para as distâncias de 400, 200 e 100 metros e a resultante da velocidade crítica. Então, nós já observamos aí uma diferença entre os tempos, tá, dos meninos para as meninas, do homem, né, e as mulheres, né? Tivemos aí as diferenças. E o modelo de proposição para a elaboração de aulas coletivas com cargas individualizadas. E nós temos aí a velocidade crítica, onde em cima nós temos ali o exemplo, nos 400 metros, 6 minutos, tá? 360 segundos, nos 200 metros, 3 minutos e 17 segundos, 197 segundos, e nos 100 metros, 1 minuto, 29 segundos, 89 segundos. Então, vemos ali abaixo, né, que a velocidade crítica, que foi o 100% de intensidade, né, e depois, a partir dessa velocidade crítica, nós podemos determinar as cargas de 95%, de 90% e 80%, lembrando, não invasivo. Então, isso nos ajuda muito, né, ou ajuda os treinadores a realizar os testes e individualizar, né, os resultados. Então, os achados permitem afirmar que todos os participantes conseguiram realizar a bateria dos testes, sendo possível identificar as respectivas velocidades críticas. As análises identificaram diferenças entre os sexos e os resultados favorecerão a proposição de modelos de treino coletivo com intensidades individualizadas. Muito obrigado aos meus colegas, Almir, André, Bruno e Fabrício, e aqui uma homenagem para o professor doutor Vitor Matsudo, meu companheiro no Celafix desde 1974, e que acompanhou os meus atletas do Esporte Clube Pinheiros. Muito obrigado. Professor William, nós que agradecemos. Pode parar o compartilhamento. Eu vi que você estava na outra sessão com a professora Valéria. É sempre muito bom revê-lo, sempre muito bom estar contigo. Eu quero agradecer a todos que aqui fizeram parte dessa sessão. Eu não vou me alongar porque o próximo coordenador e os indivíduos da próxima sessão estão aqui. Quero muito agradecer todos os trabalhos, agradecer em nome da família Salafistas, que é realmente um prazer discutir com vocês as temáticas que aqui foram abordadas. Obrigado e para vocês uma boa tarde. Boa tarde a todos.